dissecando ética, o nosso Ética aqui no SAT. Vamos embora começar a brincadeira, meu povo. Pois bem, 8 questões foram abordadas no 33º exame de ordem sobre temas recorrentes, temas que sempre costumam cair na prova. E eu vou provar para vocês que esses temas, quando caem, o candidato tem que ficar bem esperto para conseguir gabaritá-los. Foram as 8 questões, todas elas trabalhadas no nosso curso, todas elas trabalhadas no acompanhamento do WhatsApp, dos grupos do Alexandre Teixeira, além do material, como ele mesmo ressaltou, além daquele sol que cai na UAB, o plano emergencial. Os alunos SAT sabem que esse acompanhamento faz toda a diferença. Vamos lá, sem perder tempo. Primeira questãozinha, primeiro ponto que nós trabalhamos ali foi exatamente direito dos advogados. Parece brincadeira, mas quem acompanhou aí, eu vou até pedir aqui a participação de vocês. Quem acompanhou nossas aulas de ética aqui no SAT, lembra que eu disse que toda prova da UAB cai uma ou mais questões sobre direitos dos advogados. E a gente bate isso com muita força, a gente mostra com questões, porque toda prova da UAB cai uma ou mais questões sobre direitos dos advogados. E o que foi apresentado então no 32º exame de ordem, em sua primeira fase, olha aí. A advogada Clotilde, em manifestação oral em juízo, proferiu algumas palavras sobre o adversário processual de seu cliente. Na ocasião, a pessoa mencionada alegou que teria sido vítima de crime de injúria. Olha aí, o tema se repete, injúria. Considerando o disposto no Estatuto da Advocacia, é correto afirmar que, vai responder por injúria? Não. Vai responder por difamação? Também não. Desacato? Não, desacato o Rafael ensinou lá na nossa isolada do site. Desacato responde, que merda. Mas injúria não vai responder não. Vem cá. Então quer dizer que existe uma imunidade? Existe. Então, Rafael, sabe de uma coisa? Eu realmente fiz o curso SAT. Fui aprovado na primeira fase. Fui aprovado na segunda fase do exame de ordem. Eu agora vou mandar dentro do fórum todo mundo tomar caju. Vai tomar caju? Bom dia. Vai tomar caju? Bom dia. Vai tomar caju você também? Vai tomar caju. Cajuína. Misericórdia, que pessoa ignorante. Veja, consegue perceber que esse tipo de imunidade ela não pode servir como subterfúgio para que você possa falar o que bem quer? Também não é assim. É por isso que, de um lado, o artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto concede essa imunidade, mas ele diz que se o advogado se exceder, ele pode responder pelos excessos. A UAB vai então abrir uma investigação contra ele para verificar se ele também não estaria aloprando com aquela atividade, aloprando com esse benefício da imunidade, beleza? Então vamos lá. Então, injúria. Considerando o disposto do Estatuto da Advocacia e da UAB, é correto afirmar que, olha aí, como eu disse para vocês, exatamente, gente, letra seca da lei, com uma historinha ali só para poder enrolar, né? Júria não vai responder, mas pelos excessos sim. Por isso que o gabarito trouxe lá a letra B, né? A imunidade profissional conferida a Clotilde assegura que as palavras proferidas não constituem injúria, tampouco são passíveis de... Calma aí, não, errei, errou! Peraí, deixa eu ler direito aqui. Calma aí, não é a letra B não, vamos ver a letra A. As palavras proferidas podem constituir crime de injúria. Eu fui pedir aumento para Alexandre e fiquei até nervoso aqui, né? Desculpa, gente. Vamos ler de novo cada uma das alternativas, tá? Letra A. As palavras proferidas podem constituir crime de injúria, a fim de ser tutelar a adequada condução da atividade jurisdicional? Não. Não vai ser constituir injúria, não. Letra B. A imunidade profissional conferida a Clotilde assegura que as palavras proferidas não constituem injúria, tampouco são passíveis de responsabilização disciplinar perante a OAB, independentemente da alegação de excesso, não. Os excessos serão sim punidos, lembra disso. Letra C diz, a imunidade profissional conferida a Clotilde assegura que as palavras proferidas não constituem injúria. Ótimo, beleza, Clotilde. Contudo, ela poderá responder disciplinamente perante a OAB pelos excessos que tiver cometido. Agora sim, letra C foi a nossa resposta, mostrando para vocês que todo esse tema de direitos dos advogados cai que só na nossa prova, viu? Boa noite, sou Dilceia Pellegrini de Salvador, Bahia. Aula excelente, muito obrigado. Gente, observa, tá? Gabarito letra C de chocolate foi essa nossa questão. Mas vamos lá, sem perder tempo, dá uma olhadinha aí então nessa questãozinha. Olha o que a questão diz.
Maria, advogada, adotou recém-nascido, João. Opa, já sei que ela não tá buchudinha. Não é casa de buchudinha. A fim de organizar sua rotina, Maria verifica que tem contestação a apresentar em 15 dias e audiência agendada em 40 dias, em processos distintos, dos quais figura como única advogada das partes que representa. Vamos primeiro começar com aquela tática, né? Vamos lá. Letra A diz o seguinte: Maria, ao comparecer ao fórum para a realização da audiência, tem direito de reserva da vaga das garagens? Maria tá buchudinha? Sim ou não? Não. Então já vou matar a letra A. Letra A já não pode ser. Vamos dar uma olhadinha na letra D. Maria, ao comparecer ao fórum para a realização da audiência, não deverá ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x se estiver acompanhada de João? Claro que não, gente. É só dar buchudinha. Coloque na sua cabeça, você que foi meu aluno aqui no SAT. Rafael, essa daí eu me lembrei. Matei logo. Pois é, matou também. Olha as suas chances agora. Suas chances. Estamos otimizando tua chance, caramba. Tu antes tinha 25%, agora é meio a meio. Rafael, não fale não, Rafael. Porque quando é assim, meio a meio, eu sempre escolho a alternativa errada. Eu acho que na hora da prova, o meu anjo da guarda, ele vai tomar uma com os amigos dele e me deixa sozinho lá na sala de aula pra fazer a prova. É impressionante. Eu só percebo quando eu saio da prova. Porque acontece isso, né? Faz o quê? Eita, meu Deus, a letra B diz o quê? Preferência na ordem para a realização da audiência mediante comprovação de sua condição. Eita, meu Deus, será que é essa? Maria terá direito a apresentar contestação interrompido, desde que notifique o cliente. Ela é a única patrona, né? Será que é essa? Eu vou botar uma bolinha aqui e vou colocar uma bolinha aqui. E vamos embora fazer as outras questões. 80 questões depois. Aí vou colocar agora no espelho, vou fazer a bolinha. Aí chega nessa questão aí. Letra B ou letra C, meu Deus, é B ou C. É a única patrona e notifica o cliente. Aí tem aquele negócio de ficar 30 dias. Letra C. Letra C de capiroto. Por que de capiroto? Porque eu não falei que o prazo era interrompido? Eu disse que o prazo era? Muito bem. Suspenso. Vai ocorrer a suspensão desses atos. Só essa palavrinha, Rafael, mudou a questão. Por isso que eu volto a insistir. Treino duro para jogo fácil. E para isso você tem que ter um treinador. O treinador, neste caso, é o Alexandre, que capitaneou subtreinadores, né? Eu vou me colocar na condição de assistente. O assistente técnico, né? Ele é o técnico, eu sou o assistente técnico. Para ajudar com isso. Para ajudar a entender a malícia da prova. Esse tipo de questão aqui, quando o avaliador da FGV realiza ela, que ele termina de escrever a questão, ele dá aquela risada maligna, né? De filmes de terror. Porque ele sabe que muita gente vai tomar no papel kid. Gente, letra B. Maria terá preferência de ordem para a realização da audiência, mediante comprovação de sua condição. Rafael, mas a audiência só vai acontecer em 45 dias. Paciência. O estatuto não colocou essa limitação de 30 dias. É um direito concedido para todas. É exatamente essas maldades que você tem que ficar muito esperto na hora da sua prova, tá bom? Vamos nessa. Qual é a próxima que nós temos aqui? Direito dos advogados. Não acredito não. Não acredito. De novo. Rafael, esse tema cai que só, né? Alexandre Teixeira não tem o só que cai no OAB, né? Só o que cai no OAB. Acho que o nome do curso é esse. Acho que eu vou criar dentro do SAT um novo, né? O novo que é cai que só na UAB. Cai que só na UAB. Vai ficar legal. Cai que só. Vai ter 2 produtos. Só o que cai e cai que só. Esse tema de direitos advogados cai que só. Cai que só, gente. Que só. Na prova da UAB. E trouxe algo que eu disse que ia acontecer. Teve muito aluno por aí estudando, de vários cursos famosos, que não perceberam. Que com essa pandemia, não houve aí, por parte de muitos, a preocupação em falar sobre a inclusão de mais um artigo. A inclusão do artigo 7º-B no Estatuto. E o que foi que esse artigo 7º-B fez no Estatuto? Ele passou a criminalizar o abuso de autoridade. Sim, gente, a lei de abuso de autoridade, ela reverberou em todo o nosso país. E ela também reverberou no Estatuto. Acabou, então, criminalizando 4 desrespeitos de direitos dos advogados. Como é? O artigo 7º-B foi lá no artigo 7º e disse, olha, se desrespeitarem os direitos do advogado estampados no inciso 2, 3, 4
105, isso é considerado abuso de autoridade. E tome live minha, e tome revisão do material, e tome atualização. Até questão inédita sobre esse tema eu criei, gente. Abuso de autoridade. 4 situações. Rafael, quais seriam elas? Lembre-se, inviolabilidade, né? Inviolabilidade do seu local de trabalho, como advogado, como advogada. Evitar que alguém fique entrando lá dentro, alguma autoridade entre lá dentro, querendo mexer nas suas coisas. Se isso é feito, abuso de autoridade. Claro que até existe uma exceção, como a gente trabalha também no nosso curso, que é quando o advogado está respondendo pela prática de um crime. Então, nessa situação, o juiz poderia relativizar. Então, essa inviolabilidade ela é relativa. Mas a regra é clara. Se não existir um caso como esse, em que o advogado está respondendo a um crime, não pode, por exemplo, querer ter acesso às mensagens do advogado, ao telefone dele, ao computador dele, ao local de seu trabalho. Se isso ocorre de maneira abusiva, é crime. Segunda situação, comunicação do advogado com o seu cliente. Também é um direito do advogado comunicar-se de maneira reservada com o seu cliente. Reservada é ele, o cliente, tete a tete, não pode nem querer gravar, caramba. Ou querer deixar alguém do lado pra ficar de papagaio, de pirata, do lado ali observando. Claro que não, caramba. Independentemente de procuração. Sim, independentemente para comunicar com o seu cliente, não confunda com a ideia de ter acesso a informações privilegiadas, né? Ali já é outra coisa. Mas comunicar-se com o seu cliente. Chegou lá na delegacia de polícia, eu lembro que eu citei esse exemplo em uma revisão que fiz. Que eu disse, imagina que o delegado, ao chegar à delegacia de polícia, foi o mesmo caso que eu mencionei, caiu aqui nessa prova. Aí o delegado diz, olha, cliente tá preso ali. Disse, não, mas eu queria comunicar com ele. Disse, não, esse cliente a gente não vai abrir pra ele falar com você não. Gente, eu tenho esse vídeo gravado, tá? Eu tenho que comprovar isso. Depois, se quiser, me manda no meu Instagram lá que eu te mostro o vídeo. Tá duvidando de mim, caramba? Duvide mesmo, é bom questionar. Você é um advogado, você é um futuro advogado, uma futura advogada. Me segue aí no Instagram, o @professor Novaes, tá? Meu Novaes é com I, @professor Novaes. Mas vê, o delegado chegou e disse, não, fulano tal, tá preso. Nem eu sou advogado dele. Não vai falar com ele não. Por quê? Porque ainda estamos em trâmite aqui, a documentação aqui dele. Como é? Isso é isso mesmo, a gente ainda tá acareando ele, conversando com ele. Sim, eu sou advogado dele, rapaz. Oxê, mas me poupe. Não vai não, abuso de autoridade. Incisos 4º e 5º, fala aquela situação que envolve prisão do advogado, eu sempre comento também. Não é para advogado ser preso, né, gente? Nós sabemos disso, isso é fato. Se for relacionado ao exercício da profissão, a prática de algum crime, tem que ter a participação da OAB. Um representante da OAB vai lá verificar em quais circunstâncias aquele crime foi praticado. E se não foi relacionado ao exercício da profissão, a OAB vai participar, porque se não for relacionada à profissão, ela tem que ser pelo menos comunicada. O exemplo que eu dei em sala de aula acabou não caindo na prova, mas foi um exemplo que você vai guardar no seu coração, porque pode cair no 33º. Foi um advogado que se envolveu em um crime de trânsito. Bateram no carro dele, ele desceu, deu uma porrada no outro motorista, se embolaram no chão, foi até a delegacia. Quando chegou a delegacia, ele se apresentou. Olha, eu sou advogado. Aí o delegado olhou e fez, o problema é seu, e não comunicou ao OAB. Não comunicou? Não. Abuso de autoridade. E se for relacionado à profissão? Pior ainda, porque tinha que ter um representante da OAB. Abuso de autoridade. O último caso, local da prisão. Nós sabemos que a prisão ela deve ser dada em sala de estado maior. Aquelas prisões cautelares, tá? Se transitou em julgado, chorou. Foi condenado, um abraço. Mas as prisões dadas no transcorrer de um processo é para ser sala de estado maior, reconhecida hoje pela própria administração pública. Caso virá, aliás, do 33º exame de ordem. Profetiza, Rafael. Profetiza, Senhor, para essa questão vem. A questão vai abordar exatamente esse ponto. Vai alegar que mesmo sendo a prisão cautelar, foi colocado o advogado, a advogada, no regime comum. Abuso de autoridade. Então nós falamos, trabalhamos, explicamos. Inciso por inciso, caramba. Inciso por inciso. Nós falamos sobre esse ponto. Inciso por inciso. Olha aí como caiu então essa terceira questão. Ela diz o seguinte. Advogado Júnior foi procurado pela família de João, preso em razão da decretação de prisão temporária em certo estabelecimento prisional. Dirigindo-se ao local, Júnior foi informado que João é considerado um preso de alta periculosidade pelo sistema prisional, tendo em vista o cometimento de diversos crimes violentos, inclusive contra um advogado, integração à organização criminosa e descobrimento de um plano de fuga a ser executado pelo mesmo grupo.
Diante de tais circunstâncias, o diretor do estabelecimento conduziu Júnior a uma sala especial, onde poderia conversar com João na presença de um agente prisional, destinado a garantir a segurança do próprio Júnior e dos demais. Além disso, foi exigida a apresentação de procuração pelo advogado antes de deixar o estabelecimento prisional. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Eu prometo e cumpro. Eu disse que essa questão ia cair. Eu falei, eu disse que essa questão sobre abuso de autoridade era favas contadas. Então existe a tipificação penal? Sim. Abuso de autoridade. Crime, meu amigo. Praticado. Querer então colocar um papagaio de pirata para ficar lá acompanhando? Não pode. Pessoal, reservadamente. Procuração. Independente de procuração, meu amigo. Eu tenho esse direito. Letra A diz: considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Letra A. É exigível a apresentação de procuração. Já posso matar. Tchau. Essa não é. Letra B. Não é exigível a apresentação de procuração. Já as condições exigidas para a realização da entrevista violam direitos e implicam no cometimento de fato penalmente típico pelo diretor do estabelecimento. Letra B de bombom de chocolate é a nossa alternativa correta. Percebam, gente, neste caso aí não era para pedir procuração. Não é para exigir procuração. E neste caso está violando o direito dele. Fato penalmente típico, caramba. Enfim. Tá aí mais uma questão gabaritada para que você pudesse identificar. É exigível procuração? Tá falso. Aí não é exigível procuração. Já as condições exigidas para realizar a entrevista implicam violação. Devem ser combatidas por meio de medidas judiciais, tais como impetração de habeas corpus. Não se tratando de fato tipicamente, penalmente, claro que tem sim, tipificado penalmente. Óbvio que estaria. Abuso de autoridade. Aí um quarto tema que cai que só na prova da primeira fase, Sociedade de Advogados, que tem sua regulamentação, gente, entre os artigos 15 e o 17. Sociedade simples, ou pode ser a Sociedade Unipessoal de Advocacia, né, Rafael? Isso eu tô me lembrando. Isso. Mas você lembra que cada conselho seccional só pode ter uma pessoa jurídica. Então você não pode ter duas SS, duas sua, ou ter uma sua SS. Mas não é assim que você aprende. Como é que você aprende essa? Você aprende assim. Não vai, tu és top. Valeu, Vânia, obrigado. Você aprende assim. Você aprende comigo que cada buraco só comporta um... Vá, termine a frase pra mim aqui, por favor. Cada buraco só comporta um... Ó a dica. Plop. Que dica é essa? A educação. Educação com amor e com humor. Já temos muitos exemplos ruins aí hoje. Bacana é ter exemplos bons. É se divertir um pouco mais, aprender de maneira leve. OAB! Tá aqui, OAB São Paulo. OAB Pernambuco. OAB Ceará. OAB Rio de Janeiro. Bom, você pode ter uma sociedade simples aqui. Você pode ter, caso queira, uma filial dessa sociedade simples aqui. Você pode ter com outros sócios uma sociedade simples no Ceará. Você pode querer ter sozinho uma sociedade unipessoal de advocacia no Rio de Janeiro. O que você não pode é ter mais de uma pessoa jurídica. Por exemplo, a partir do momento que você criou essa sociedade unipessoal, você não vai mais poder constituir a filial no Rio de Janeiro. A não ser que você antes encerre sua atividade como sociedade unipessoal. Então tudo isso a gente também explica no nosso curso. A prova é tanta, gente, que tá aqui o pessoal comentando durante nossa transmissão. Então, por isso que a gente bate muito. Treino duro para jogo fácil. Vai constituir. Como é que vai ser feita essa constituição, hein? Ora, a verba não resiste à sociedade. Óbvio isso. Lógico isso. E vai arquivar ali onde vai ser instalado. Para mostrar que aquela PJ tem um braço. E os sócios? Todos eles são obrigados à inscrição suplementar. Sim, tem que ter um novo número de inscrição. Pagar uma nova anuidade naquele local em que vai ser instalado. Então, temos nossa sede em São Paulo, beleza. Vamos criar uma filial aqui em Pernambuco? Temos que ter uma inscrição suplementar. Rafael, mas veja, apenas um sócio vai para lá, o outro vai ficar aqui. Ele não vai ter habitualidade. Ainda assim, ele tem que ter a inscrição suplementar. Tem, gente, tem que ter sim a inscrição suplementar. Isso está no artigo 15, parágrafo 4º do Estatuto, como a gente aprendeu no nosso curso aqui. O nosso IEética. IEética. Vamos ver como é que caiu essa questãozinha no exame de ordem. Olha aí como é que caiu essa questãozinha. Vamos lá, peraí, deixa eu fazer aqui como é que... Olha aí. A Sociedade de Advogados A e B Advogados está sediada no Rio de Janeiro.
Entretanto, em razão das circunstâncias de mercado dos seus clientes, verificou que seria necessário, ao bom desempenho das suas atividades profissionais, constituir filial em São Paulo. Ou seja, a sede deles, Rio de Janeiro, resolveram criar uma filial em São Paulo. No que se refere ao ato de constituição da filial e a atuação dos sócios, assinale a afirmativa correta. Letra A diz: o ato de constituição da filial deve ser averbado no registro da sociedade. Perfeito, mostrando que está criando, né? A pessoa jurídica. E arquivado no Conselho Seccional de São Paulo, e isso, onde ela vai atuar agora. Ficando todos os seus sócios, obrigados à inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional de São Paulo. Letra A de achocolatado já é a nossa resposta correta. Letra A de achocolatado. Muito bom, Rafael. Tudo isso visto. Vamos agora para a questãozinha polêmica. E que assunto foi ela? O sexto tema aí que eu coloco, perdão, o quinto tema que eu coloco para a nossa live. O quinto tema tá aí, processo na OAB. Recursos. Artigo 75 ao 77 do Estatuto, o 147D ao 144B. Essa questão, gente, ela foi objeto de uma grande polêmica, né? Eu acho que quem me acompanha nas redes sociais, quem acompanha no Instagram, sabe que eu levantei a bandeira para anulação de uma de duas questões de processo que caiu, então, na primeira fase. Sim, gente, caíram duas questões sobre esse tema. E uma delas, existia um erro claro. Me lembro que esse erro foi identificado por mim quando eu estava indo dormir. Tenho aquele hábito de pegar o telefone e verificar as mensagens que mandam para mim. E aí um aluno questionou: professor, não seria recurso ao Conselho Federal nessa questão? E eu olhei de novo para a questão, olhei para a mensagem dele, olhei para a questão e disse: ele tem razão, há um erro material na questão. E então entrei em contato com um amigo que é do blog Exame de Ordem e lutamos junto com outros professores de ética de todo o país, demos as mãos para conseguir anulação. E isso veio, não na primeira rodada de anulações, mas na segunda rodada. Confesso que meu coração ficou em êxtase de felicidade. Porém, acredite, o aluno SAT conseguiria responder a questão também. Conseguiria? Sim, porque esse tema é um tema que a gente trabalha na nossa isolada, no nosso curso. A competência recursal. Por quê? Porque quando a decisão ela é tomada pelo presidente de um conselho seccional, pelo Tribunal de Ética e Disciplina, Caixa de Assistência dos Advogados, subseção, esse recurso é para ser dirigido ao pleno do Conselho Seccional. Apenas se, depois de decidido no pleno, a decisão sendo unânime ou não unânime, vai depender da condição, é que pode se recorrer ao Conselho Federal. Então, isso é um rito que deve ser seguido. Senão vai ocorrer supressão de instâncias. Decisão do presidente e direto para o Conselho Federal. Calma aí, meu amigo. Tribunal de Ética, direto ao Conselho Federal. Calma aí, meu amigo. Caixa de Assistência, subseção. Calma aí, meu amigo. Então, primeiro, tem que passar pelo Conselho Seccional. Então, essa foi a nossa luta e conseguimos a anulação dessa questão. Em janeiro de 2011, Roberto, como advogado, recebeu da parte contrária valores relacionados com o objeto do mandato, sem autorização de seu constituinte. Esse fato foi oficialmente constatado em fevereiro de 2011, quando imediatamente se instaurou processo administrativo disciplinar contra ele. Presta atenção! A produção de provas se estendeu até janeiro de 2014. Em março de 2014, o Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional proferiu decisão por meio do qual aplicou penalidade cabível. O Tribunal de Ética e Disciplina decidiu. O recurso seria para onde? Ora, para o Conselho Seccional, Rafael. Você acabou de explicar. Exato. Vai ver que interessante. Roberto interpôs recurso perante o Conselho Federal. Errou! A banca errou! E aí, ética, a banca errou! O cerne da questão envolvia, na verdade, o prazo de prescrição. Que você também viu comigo, da nossa aula de processo, que o prazo é de 5 anos, para que se inicie o processo administrativo disciplinar. Esse prazo de 5 anos não é do cometimento do fato. O fato pode ter acontecido há, 20 anos atrás. Mas a OAB só tomou conhecimento hoje. Então esse prazo para iniciar começa hoje. É o artigo 43 do Estatuto. Uma vez iniciado esse processo, ele pode ficar lá paradão,
apodrecendo nas prateleiras da OAB? Não, meu amigo. Existe um outro prazo chamado de prescrição intercorrente, que é de 3 anos. Então, o cerne da questão, o aluno SAT conseguiria responder porque ele sabia dominar isso. Mas nós também tivemos alunos que não fizeram SAT. E esses alunos que não fizeram SAT não acertaram. Não foram alunos de Rafael Novaes. Então eu não quis abandoná-los. Por isso que nós conseguimos demonstrar que esse erro material da questão poderia ter afetado também esses alunos. Repita, aluno SAT acertou de boa isso aí. Mas o aluno que não era SAT, a gente lutou e conseguimos então essa anulação. Mas vamos lá. A questão então disse isso, que somente veio a ser julgada em fevereiro de 2017, a ocasião que se confirmou integralmente a decisão proferida. Sobre os fatos narrados, assinale a afirmativa correta. O gabarito seria a letra D. A punição aplicada após o trânsito em julgado deverá constar nos assentamentos de Roberto. Claro, depois do trânsito em julgado. Isso aí é o que a gente aprende durante nossas aulas. Não haveria ali a configuração de um prazo prescricional. Nem a prescrição comum, nem a prescrição intercorrente. Mas, diante desse erro, conseguimos recorrer dessa questãozinha. E eu comentei com vocês de uma outra questão que também envolvendo o processo. Foi essa questão aqui. O advogado Gerson responde a processo disciplinar perante a OAB pela prática de infração prevista na Lei 8.906 de 94, ou seja, infração ao Estatuto. No curso do feito, dá-se a apreciação pelo órgão julgador de matéria processual sobre o qual se entendeu cabível decisão de ofício. Não é conferida a oportunidade de manifestação sobre matéria à defesa de Gerson. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Uma das coisas que o meu aluno aprende, o aluno SAT aprende, eu sempre digo isso, para que um advogado venha a ser condenado administrativamente, é porque realmente fez cagada, fez alguma coisa errada. Porque o direito ao contraditório e a ampla defesa é sempre concedido para esse advogado. A OAB é uma das instituições, que mais preza pelo seu direito ao contraditório, a ampla defesa, mais levanta essa bandeira para evitar que decisões venham ser tomadas ao arrepio do próprio acusado, sem dar-lhe direito de se defender. Então, o gabarito era para vir nesse sentido, e efetivamente veio. Porém, você tem que lembrar que existem algumas medidas urgentes, e isso a gente pode extrair até mesmo do Código de Processo Civil. Existem medidas urgentes que podem ser tomadas, urgentes, sem essa prévia oitiva, mas garantindo o direito do contraditório. O que foi pedido nessa questão também foi outra novidade, viu? Qual foi a novidade, Rafael? A previsão do artigo 144b do regulamento. Portanto, vamos então aí achar a alternativa correta. Ela diz... Aqui, ó, o SAT está dizendo, olha o tamanho. Pois é. Em grau recursal, é vedada a decisão com base em fundamento sobre o qual não foi dada oportunidade de manifestação à defesa de Gerson, ainda que se trate de matéria que deva decidir de ofício. Excepcionam-se desta regra as medidas de urgência previstas no Estatuto. Por sua vez, em primeiro grau, cuidando-se de matéria de ordem pública, passivo de decisão de ofício ou tratando-se de medidas de urgência previstas na lei, autoriza-se a apreciação sem que seja facultada prévia manifestação às partes. Observem, meus queridos, que é exatamente essa ideia de que se fosse medida de urgência é que poderia ser dada sem essa prévia oitiva. Se você for observar, todas as demais alternativas não vão estar em consonância com isso. Olha a letra B. Em qualquer grau de julgamento é vedada a decisão com base em fundamento sobre o qual não se foi dada a oportunidade de manifestação à defesa de Gerson, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Excepciona-se dessa regra as medidas de urgência previstas na lei. Medidas de urgência previstas na lei. Letra C diz, em grau é vedada a decisão com base em fundamento. É a mesma coisa, não foi dada oportunidade. Tal vedação abrange inclusive medidas de urgência. Não, aí não. Medida de urgência estaria excepcionada. E letra D, qualquer grau de julgamento é vedada a decisão com base em fundamento sobre o qual não foi dada a oportunidade de manifestação à defesa. Ainda excluído de matéria sobre o qual se deva decidir de ofício ou que se trata de medidas de urgência, não. Medida de urgência estaria sim excepcionada, tá bom? Então, portanto, o gabarito letra B com base nesse dispositivo que eu mencionei. O artigo, cadê meu Deus? 144B. Bom, sexto ponto, honorários e cláusula cota litis, artigo 50 do Código de Ética. É outro tema que eu também sempre costumo falar na nossa isolada aqui, no nosso curso. Gente, o direito que está sendo levado ao judiciário pertence a quem? Pertence ao advogado ou ao cliente? Pertence ao cliente. Advogado pode querer ter ganhos naquilo que o cliente vai ter? Pode. Só chamada cláusula cota litis. Só que o que não pode, ele querer aloprar. Como assim aloprar? Ele querer ganhar, o advogado querer ganhar mais do que o cliente. Isso aqui não pode. Rafael, então peraí. O que é cláusula cota litis? É a possibilidade
do advogado ter participação nos ganhos do cliente. O que não pode, ele querer ganhar mais do que o cliente. Quando se junta ali os honorários de sucumbência, querer então juntos ganhar mais do que o cliente. Eu vou lhe mostrar com um exemplo que a gente cita em sala de aula. O exemplo que eu dou é exatamente esse aqui, igual. Também posso provar, tá gravado isso aí. Ó, suponha então que a causa está sendo versada no valor de R$100.000, uma indenização. De um lado, você vai encontrar quem? De um lado, você vai encontrar o cliente. Do outro lado, você vai encontrar o advogado. Resolve celebrar uma cláusula cota litis. Cota litis, sim, 50% para cada. Pode isso? Pode. Pode sim, não tem problema algum. Então quer dizer que o cliente iria ganhar R$50.000 desse valor, isso, R$50.000 desse valor, e o advogado R$50.000 desse valor. Pode isso? Pode sim, calma. Mas vem cá, a causa foi de 100 mil, né? Beleza, indenização. Mas também houve condenação em honorários sucumbenciais. Os honorários sucumbenciais pertencem a quem? Ao cliente ou ao advogado? Opa, sucumbencial é do advogado. É a sucumbência, aquele que perdeu vai ter que pagar o advogado da outra parte. Então vamos lá. O juiz colocou 20% sobre o valor da condenação. Ou seja, além do perdedor pagar 100 mil, ia ter que pagar mais 20%, ou seja, mais R$20.000 para o advogado. Pertence a quem? Pertence ao advogado, então R$20.000. Nesse meu exemplo, o advogado então teria ganho 70 mil e o cliente 50 mil. E pode isso, Arnaldo? Pode não, Galvão, a regra é clara. Não pode o advogado querer ganhar mais do que o cliente. Isso já se incluindo também os honorários de sucumbência. Porque, meu amigo, o direito está sendo levado para o judiciário não pertence ao advogado, pertence ao cliente. É assim que a gente fala. Vou pedir para Alexandre depois separar esse pedaço da aula para a gente poder postar para vocês nas redes sociais. É assim, é esse mesmo exemplo que eu dou. Que ninguém erra uma questão dessa. Neste caso, então, como é que vai ser proceder? Ora, ele vai ter que abrir mão de um pedaço. Por mais que a cláusula cota litis venha a ser de 50 mil, ele não vai receber 50 mil. No meu exemplo aqui, ele receberia quanto? 40 mil. Agora sim, 40 mil com mais 20 mil, daria quanto? Daria os 60 mil reais. E os 10 mil que ele abriu mão, vem para o cliente. Então o cliente vai receber agora 60 mil. Então isso aqui pode. No máximo, o que pode é empatar. É interessante porque muitas vezes o cliente também vai pagar, o cliente vai te pagar de maneira fragmentada, parcelada. A cota litis pode incidir nessas parcelas que ainda vão vencer? Pode. Parcelinha por parcelinha, não tem problema nenhum. É possível parcelar honorários também. Tudo isso, o artigo 50 do Código de Ética, visto em sala de aula. Questão. Caio procurou o advogado Rodrigo para que este ajuizasse em favor do primeiro determinada demanda judicial. Rodrigo, interessado no patrocínio da causa, celebrou com Caio o contrato de prestação de serviços com a adoção da cláusula cota litis. Cláusula cota litis. Considerando o contrato celebrado, assinale a afirmativa correta. Letra A. A adoção de cláusula cota litis é vedada pelo Código de Ética? Não, é autorizado, gente. Aqui, ó. Artigo 50 do Código de Ética. É autorizado, sim. Letra B. A adoção da mencionada cláusula é admitida, mas é vedado, proibido, que os honorários contratados, acrescido dos honorários da sucumbência, sejam superiores. Realmente, é vedado, é proibido, né? É proibido. Sejam superiores às vantagens advindas por Caio. Além disso, não é admitido que os honorários advocatícios incidam sobre o valor de prestações vincendas. É admitido sim, viu? Então aqui está errado, que pode incidir sobre as que ainda vão vencer. Letra C diz, a inclusão de cláusula em questão é autorizada, caso em que os honorários contratuais devem ser limitados às vantagens advindas por Caio. Excluindo de tal limitação, os honorários de sucumbência não, inclui também. Então não é letra C. Se não é A, não é B, não é C, só pode ser a letra D de docinho de chocolate. Vamos ver. A cláusula cota litis, incluída no contrato, é permitida, mas é vedado que os honorários contratados, acrescido dos honorários de sucumbência, sejam superiores às vantagens advindas por Caio. Além disso, admite-se que os honorários advocatícios incidam sobre o valor de prestações vincendas, se estabelecidos com moderação e razoabilidade. Perfeita, letra B de bombom, letra D, desculpe, letra D de docinho, letra D de docinho de chocolate. É tudo chocolate. Ética com Novaes é chocolate demais. Vamos nessa. 7º ponto. Lembra que eu falei que são 8 temas que só o que cai na OAB, né? Aí eu vou mudar agora. Que cai que só na OAB, viu? Vamos ver, Alexandre? Vamos fazer um novo curso agora. Cai que só na OAB. A advocacia pro bono. Gente, eu confesso a vocês, tá? Já tem uns 2 exames de ordem que eu vinha dizendo, olha, advocacia pro bono caiu quando ainda era no outro código. Esse agora tá madurinho pra cair. Vai cair nessa prova. Aí não caiu.
Aí na outra, diz, olha, uma das minhas apostas, a advocacia pro bono, até na revisão eu falei, na revisão final, digo, vai cair, tá madurinha. Não caiu. Dessa vez eu já tava puto, sabe? Ó, advocacia pro bono, viu? Vai cair. Aí ela caiu. Aí eu fiquei feliz que só. Advocacia pro bono. A advocacia pro bono, gente, é a prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos para pessoas jurídicas que prestem aquela atividade de assistência, os seus assistidos também. Até mesmo outras pessoas naturais que não tenham condições de contratar advogado. Agora, essa advocacia pro bono, ela deve ser feita de maneira gratuita, você não vai receber nada da parte que você está representando. Agora, isso não impede que você receba honorários sucumbenciais, pagos pela outra parte. Também, gente, é preciso que você lembre que é prestação gratuita, já falei, Rafael, é prestação eventual. Você vai prestar advocacia pro bono uma vez ou outra. Não é para estar fazendo o tempo todo, não. E voluntária, a partir de você querer ajudar quem precisa. Não pode ser utilizada para captar clientes. Olha, eu vou te dar uma advocacia pro bono. Isso aqui eu não vou cobrar, não. Mas consegue 10 clientes para mim? Isso não pode. Ou então para fins partidários. Olha, eu vou aqui advogar pro bono para a comunidade toda. Mas quando tiver eleição para vereador, meu nome, esqueçam não. Não pode, gente. Nem captar clientela, nem publicidade, nem mesmo a ideia de querer utilizar isso para fins eleitorais ou partidários. Isso a gente também trabalhou no nosso curso e veio então essa questão para poder abraçar nosso aluno, o aluno Sati. Olha aí, Núbia gostou do Kaique só, né, Núbia? A questão diz, o advogado Felipe, em razão de sua notoriedade na atuação em defesa das minorias, foi procurado por representantes de certa pessoa jurídica X, que solicitaram uma atuação pro bono em favor da referida pessoa jurídica em determinados processos judiciais. De acordo com o Código de Ética e Disciplina da UAB, assinale a opção que apresenta a resposta que deve ser dada por Felipe a tal consulta. E aí vamos então para as alternativas. Último tema. Rafael, mas já respondeu 8 questões. Eu sei. Eu já respondi as 8 questões aqui com vocês do 33º exame. Mas existe o último tema que não caiu nessa prova. Mas eu coloquei para te alertar e te demonstrar que você tem que estudar. Olha o tema publicidade profissional. Entre os artigos 39 ao 47 do Código de Ética. Assim como eu disse, escuta bem já finalmente da nossa participação aqui. Assim como eu disse para vocês que as inovações sobre direitos dos advogados, sobre o abuso de autoridade, estaria nesse exame de ordem, no 32º, quem me acompanha sabe que eu estava batendo muito nessa tecla, eu estou cravando com vocês novidades essenciais para o 33º exame de ordem. Vocês já devem ter escutado falar que a UAB aprovou novos provimentos, dando maior flexibilização na utilização da publicidade, especialmente por meio de redes sociais, autorizando o patrocínio de posts, por exemplo, e também a utilização daqueles Google Ads, que vai indexando no computador algumas propagandas. É batata. Anota aí, dia 5/7/2021, são 22 horas e 8 minutos aqui em Pernambuco, Recife. Caramba, vai cair questão ou questões sobre publicidade. E você? Vai continuar se lamentando? Vai continuar se lamuriando porque não foi aprovado ainda? Não, você vai fazer o nosso curso, o curso de ética aqui do Alexandre Teixeira, do SAT. Sabe por quê? Não importa o quão lentamente você vai, desde que você não pare. Não pare. Não pare nunca. É a sua vida, é a sua aprovação, é o seu futuro. Deus já te deu tudo aquilo que você precisava para você vencer. Agora cabe a você internalizar tudo isso, sacudir a poeira, ter um técnico, um treinador, como é o tio, como é o Alexandre Teixeira, que eu tenho certeza que a sua aprovação vai chegar. Me sigam aí nas redes sociais, em especial o meu Instagram, o @professor Novaes. No mais, muito obrigado pra todo mundo aqui. Boa noite, Ceará, valeu, Fortaleza, valeu, prof, obrigado, valeu, gente. Muito obrigado por todo o carinho de vocês. Um beijo enorme. Fui embora. E o quê? Deixa